Amém? Tem mais alguém? Então abra a tua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 4. Vamos ministrar a palavra para ver se vocês vão tomar posse dela para contar os próximos testemunhos aqui. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 1. Segundo aos Coríntios 4, 1. Quem achou, diga amém. Quem não achou, te espero ainda. Vai dizer assim o título, o tema da minha Bíblia. Eu creio que a sua também tem um título. Jesus Cristo é o único assunto do ministério de quem? Então Paulo não tinha outro assunto. O único assunto da pregação de Paulo era Jesus. Amém? Ele não conversava a respeito de outra coisa. Ele não falava dele nem de ninguém. Ele só falava de Jesus. Então vamos iniciar, ó. Pelo que todos esses ministérios, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfale. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. 2. Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de quem? E assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de quem? Pela manifestação de quem? O que Paulo estava dizendo aqui? Apresentando Jesus, vai afastar toda vergonha oculta, tudo aquilo que é vergonhoso, que está oculto. Apresentando Jesus, a palavra não será uma palavra falsificada, será uma palavra verdade. Em outras palavras, não haverá mentira. Será uma palavra verdadeira, fiel, e ela vai se cumprir. E aí ele vai dizendo, e assim nos recomendamos, ou seja, e assim eu estou ministrando, estou dando a direção, a consciência de quem? De todo homem. Quando a Bíblia diz homem, é homem e mu, na presença de Deus pela manifestação da verdade, ou seja, Jesus é o caminho, a verdade e o quê? O que Paulo estava dizendo? Muitos tomam com a mente corrompida, costumes corrompidos. Ele estava ali pregando, ministrando a verdade, ministrando a palavra, ministrando Jesus. E através da palavra ser anunciada de Jesus Cristo, estava renovando a consciência de muitos. Ou seja, mostrando uma nova direção. É o que acontece comigo e com você. Quando não só ouvimos a palavra, mas quando damos ouvidos. Para no dia seguinte, começar a praticar. Uma das coisas, quando eu orava, hoje Deus falava comigo, Ele me trazia assim no coração, assim, uma palavra muito forte. Receber a palavra e não zelar em praticar, é como um saquitel furado. Ou seja, quando recebemos a palavra, de alguma maneira essa palavra vai vir para que eu e você possa cumpri-la, sim ou não? Algo vai acontecer, e ali naquela hora, a palavra que você ouviu, o ensinamento do Espírito, Ele vai querer que eu e você manifeste a direção da paz. Mas o que acontece a maioria das vezes com muitos de nós? Reagimos no automático, segundo a nossa própria consciência, e esquecemos do que lemos, esquecemos do que ouvimos. Por causa disso, por não praticar a palavra que estamos recebendo, muitas das vezes falta o que no dia mau? Fé. Ah, mas eu estou na igreja. Aí vem um dia da situação se manifesta comigo, pelo menos na maioria das vezes é no dia seguinte, dependendo do grau que eu recebi a palavra no meu coração, já se cumpre. Já teve dias de eu pregar aqui e já vivi a palavra em casa, e ter que manifestar a palavra em casa, sair do altar e nem virar noite ainda, nem virar madrugada, e já tem que se cumprir, a palavra já se cumpria. E ali o Espírito Santo queria saber a maneira que eu ia reagir
perante aquela situação. Então veja o quão é importante. O que Paulo está dizendo? Eu não prego outro evangelho, eu não prego outro, a não ser Jesus, porque Jesus é a única verdade. E olha só o que vai dizer no 3. Mas se ainda o nosso evangelho está o quê? Encoberto, para os que se perdem, está o quê? Está encoberto. Ou seja, muitas vezes estamos aqui, a pessoa está assim, preocupada. Coloca para mim 1 Coríntios. Põe aqui 1 Coríntios 1:18. Muitas das vezes a pessoa está preocupada com muitas coisas do dia a dia na casa dela. No trabalho, na finança, na saúde. Só que ela esquece da palavra. Ela esquece de manifestar a fé. O que é a fé? O firme fundamento das coisas que não se... Mas eu espero. Eu não sei o que vai acontecer mediante essa situação, mas eu sei que algo Deus já está fazendo. Quem está entendendo? Isso é manifestar a fé. Só que, para aqueles que estão distantes, numa vida de pecado, isso é loucura. Fazer o que na igreja? Você está lendo a Bíblia? Isso é loucura. Para a vida daqueles que estão na prática do pé, você vai de novo para a igreja. Olha o que vai dizer em 1 Coríntios 1:18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de quem? A palavra da cruz é loucura para aqueles que estão perecendo. Quem é que está perecendo? É aqueles que ouvem e não praticam. É aqueles que até escuta, mas não dá ouvido. Então ele está perecendo e sempre criticando. Ou seja, ele está numa vida de pecado, mas ele critica aqueles que estão se esforçando para buscar uma nova direção. Para esses tal, eu e você não podemos dar ouvido. O que muitas das vezes o Espírito Santo fala para mim, eu falo é verdade. Tem pessoas que ela está dentro da igreja, ela ora, ela jejua, ela lê a palavra, mas aí vem pessoas fora e começa a aconselhar ela e ela dá ouvido. Peraí, a pessoa está trazendo um conselho para ela, a pessoa não ora, não jejua, não vai para a igreja, não manifesta a fé. Aí a pessoa senta e dá ouvido e ainda concorda, é verdade, é verdade. Vai alguma coisa bem na vida dessa pessoa? Após tudo bem, a pessoa que me falou também é cristã. A árvore é conhecida pelo quê? Então antes de eu entregar o meu ouvido, eu vou ver os frutos. Se não tiver fruto, filho, você não tem o que me ensinar. É isso que você tem que guardar, a sua fé. Você não pode ficar entregando o teu coração para qualquer um. Se não contamina o que Deus está te dando. A sua fé está sendo acrescentada através da palavra. Se você vê que vai contra aquilo que está gerando no teu coração, que está queimando. O que está queimando no teu coração? Não, eu preciso ir para o culto. Eu preciso receber uma palavra. Se você emprestar o teu ouvido para qualquer um antes de chegar aqui, vão mudar a sua rota. Vão falar, não, vamos fazer isso aqui, ó. Vão tirar da direção, é aí onde a pessoa é roubada. Então de nada adianta ouvir e não praticar, de nada adianta. Ah, Deus me ama. Deus te ama, é você que não se ama. É a pessoa que não se ama, porque não se esforça. Não tem disciplina espiritual. Então olha o que está dizendo. Porque a palavra da cruz, ou seja, a palavra de Deus, é loucura para aqueles que perecem. A pessoa está perecendo, você vai falar de Deus, quero saber da palavra. Essa pessoa o que? É louco. Para ele a palavra de Deus não adianta de... Mas aí você vai olhar para a vida dele, está totalmente, constantemente em sofrimento. Só vai encostar perto de você para contar derrota. Por quê? Porque não tem comunhão, não pratica a palavra. É cheio de informação, mas não exerce nada, não tem um rumo. Olha o próximo, põe no 19. Porque está escrito, está o quê? Destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Aí, ó. O que eu vou repetir novamente? Aí você admira a pessoa. Nossa, aquela pessoa é tão sábia, por isso que eu ouço ela. Se ela fosse sábia, ela estava meditando na pá? Ela estava obedecendo na pá? Sábio é aquele que dá ouvido à voz de Deus e se esforça em praticar. Esse é sábio. É aquele que rompe. Não vai ter vitória sem renúncia.
Não vai ter vitória sem entrega. Deixa eu te falar, o nome já diz vitória. Então se você necessita de uma vitória, vai ter luta, meu amigo. Só que na hora da luta, a nossa fé vai ser provada. Aí que Deus quer saber em quem você está crendo verdadeiramente. Porque eu vejo muitos, glória a Deus, aleluia, meu Deus. Aí o dia mal quando vem, começa a negar a fé. Ah, se der eu vou para a igreja. Essa pessoa já está saindo da direita. E ela não está fazendo mal para ninguém, primeiramente para ela mesma. Porque vai faltar sabedoria. E a sabedoria verdadeira que vem de quem? De Deus. Vai faltar uma e a direção que vem de quem? De Deus. Então ela está se afastando das próprias bênçãos que Deus tem para ela. Jesus nunca disse que foi fácil. No mundo tereis o quê? Mas tenha o quê? Ponto, essa é a palavra de Jesus. Então não fique esperando porta larga, sorriso. Vai ter dia que você vai chorar, filho. Vai ter dia que o vento vai bater forte. Vai ter dia que vai ter tempestade. Mas você tem que ter confiança que Jesus está com você. Quem está entendendo? Você tem que ter confiança que você não está só. E nesse momento, em vez de sair tomando atitude, é o momento de se humilhar. Porque toda situação, Ele quer nos ensinar sempre alguma. Sempre Ele quer nos ensinar algo. Mas só pega a chave do momento difícil quem está com o coração propício, aberto, para ser ensinado. Se eu continuo com as fortalezas da minha mente, com a minha sabedoria, com a minha inteligência, eu não recebo a inteligência de Deus e também não recebo a sabedoria que vem de Deus. Ou seja, eu continuo gerando os meus próprios resultados. Olha a palavra que veio aqui do céu. Quem quer receber? Veio aqui agora sim, a palavra desceu, Senhor. Quem quer receber? Diga assim: tem um caminho mais curto, mais rápido, preparado para a minha vida, em todas as áreas do que eu necessito. Diga: tem um caminho mais curto, mais rápido, para que eu possa viver todos os dias a vontade de Deus. Quem quer viver esse caminho? Deus não quer você dando volta. Ele acabou de mostrar para mim que a palavra veio assim: um caminho mais curto, filho. O caminho mais curto é obedecer. Tem um caminho mais rápido. Ei, não adianta, deixa eu te falar algo, em nome de Jesus. Eu sei que eu e você estamos na terra. Às vezes ainda somos movidos por sentimento. Mas você está achando que as suas lágrimas vão impactar o Senhor? Não vai. Agora quando nós começarmos a obedecer, aí sim você vai chamar a atenção de Deus. Aí sim os resultados da tua vida mudam. Presta atenção no que eu estou te dizendo. Não quer dizer que eu e você não vamos chorar. Nós vamos. Mas tenha consciência que o choro é o alivio, é a alma se aliviando. É o Espírito trazendo um refri. Mas tudo que Ele quer é que eu e você se esforce. Já chorou, agora respira bem fundo, pega na mão dele e continua. Porque a caminhada é longa, quem está entendendo? E o segredo é andar pela palavra. Para de ficar, mas essa pessoa mostra. Nem todo mundo que está mostrando o resultado agrada a Deus. Deus não quer sacrifício, Deus quer o quê? Então você fica olhando para a pessoa que ela está frutificando em algumas áreas que você deseja. Deixa eu te falar, aí dá a impressão assim: nossa, aquela pessoa nem teme nem serve a Deus e está prosperando. Eu não troco a minha fé pela de ninguém. Você tem que andar pela sua. Acabou. Uma coisa eu aprendo com a palavra: as bênçãos do Senhor nos enriquece e não acrescenta o quê? Então quando vem de Deus não tem perturbação. Quando vem de Deus Ele prospera e você tem uma vida de paz. E a paz dele que vem excede toda, entende? Por quê? Porque Ele está olhando para mim e para você e vendo a nossa fé. É a fé. A fé é provada no momento da dificuldade. Sai dessa. Esse negócio de evangelho de porta aberta, entendeu? Porta larga, melhor dizendo. Tudo vai dar certo. Não, filho, se prepara. Se prepara, vai ter dia que você vai ter que orar mais. Vai ter que jejuar mais. Vai ter dia que você vai ter que separar mais. Só que de uma coisa eu te garanto: você nunca esteve e nunca estará sozinho, porque Jesus está no barco. Quem está entendendo?
Só depende da minha e da tua atitude. Quer ver a mudança? Muda o comportamento. Quer ver novos resultados? Muda a direção, muda a estratégia. Renova o entende. E aí sim. Agora, se eu não tiver um compromisso com a palavra, com a verdade, vai me faltar o quê? No dia a dia da minha vida, vai me faltar a ver? Conhecereis o quê? E ela acontece o quê? Quem conhece a verdade? Ela faz o quê? A verdade me liberta de toda tribulação terrena. Me liberta de todo pensamento somente terreno. E me coloca na posição de pensar nas coisas do século XX. E aí as coisas da terra começam a acontecer naturalmente. Porque a Bíblia me garante: as bênçãos correrão atrás de vós e vos. Não ficar correndo atrás da bênção e se distanciar da presença. Mesmo dentro da igreja. Correndo atrás da bênção, mas não tem mais nada da presença. O primeiro amor já não é mais o mesmo. O amor, a sede por almas já não é mais a mesma. Porque agora a conquista está na frente. O amor, o desejo de trazer almas já não é mais o mesmo. De orar, de interceder, já não é mais o mesmo. Porque agora está preocupado com muitas e coisas terrenas. O que Marta estava preocupada? Em alimentar Jesus. Espera aí, quem almoçou aqui hoje? Quem não almoçou está no jejum. Mas quem almoçou, daqui a pouco, acabar o culto, você vai jantar. Ou seja, é algo sempre que tem que estar fazendo constante, porque é momentâneo. E o que Jesus estava entregando para Maria era algo duradouro, eterno. Veja bem, por que muitos já não têm mais a fome e a sede? Já não se preocupam mais com o próximo? Porque a Bíblia está se cumprindo. Nos últimos dias, o amor de muitos vão me preocupar comigo, com a minha vida. E esse não é o Evangelho de Cristo. Ah, não quer? Esse não é o Evangelho de Cristo. Nós iniciamos aqui com um testemunho. A irmã disse que apresentou na campanha a família está aqui. O que Deus está fazendo? Honrando a fé? Agora deixa eu ir mais profundo da família que veio. A irmã já testemunhou dizendo assim: eu orei por vocês. Então quando ela orou, foi quebrado todo o jugo que ia impedir para ele estar aqui. Agora, para eles começarem a ter uma vida próspera, depende de quem? O que Deus fez com a irmã? Vai aumentar, aumentou já. E quando ela testemunhou, ela já se abriu no mundo espiritual para as próximas vitórias. Porque o nome de quem foi glorificado? Esse é o alvo, você tem que entender. Toda vez que você testemunha, você está glorificando o nome de quem? De Deus. O que Paulo está dizendo? Jesus Cristo é o único assunto do ministério de Paulo. Paulo está dizendo assim: o meu único assunto é Jesus Cristo. Eu não falo de nada nem de ninguém, nem de mim mesmo, só falo de Cristo. Aí eu estava orando, o Senhor me deu essa palavra muito tempos atrás. Quem quer ficar constantemente aqui, cheio de Jesus todo dia? Quem quer ficar? Só alguns. Vou perguntar de novo: quem quer andar cheio de Jesus toda hora aqui? Toda hora. Fale dele. Quanto mais você expressar ele, falar dele, você vai ficar cheio dele. Quanto mais você anunciar ele, quanto mais você divulgar, apresentar ele, mais você vai ficar cheio dele. A boca fala que está cheio o quê? O que você anda falando? Não vem falar, não precisa. O que você anda falando? Do que você mais anda falando todos os dias, do que você mais anda, você acorda pensando, deita pensando, é do que está cheio o teu coração. Agora deixa eu te perguntar, te garanto que a maioria das vezes é preocupações terrenas. A maioria das vezes é coisas da terra. Por isso que nada está acontecendo, porque está faltando a verdade. Aí a verdade é Jesus, quem está entendendo? Por isso que nada está acontecendo. Deita, levanta, dorme, acorda pensando na mesma. Mas Jesus só lembra de Jesus na hora de pedir. Por isso que a vida não muda, por isso que os resultados não mudam. Ah, apóstolo, eu sou uma pessoa boa. Você pode ser uma pessoa boa, de oração, de jejum, mas você não está entendendo, você não está conseguindo praticar a palavra. Aquilo que eu mais pronuncio é o que eu vou atrair, que eu vou atrair. Presença de quem você está atraindo? Muitas das vezes a mente é roubada, os pensamentos é roubado. Aí fica vinculado pensando só no seu propósito.
e pega o propósito que Deus tem para você e coloca de lado. Fala assim: calma aí, Senhor, deixa eu resolver a minha vidinha aqui, ó. Calma aí, daqui a pouco eu volto aí no que o Senhor tem para mim. Casa dividida. Por isso que muitos ora, jejua, pede, bate, busca e nada acontece. Porque o coração, Deus conhece a verdade do quê? O coração ainda está alicerçado, fincado nas coisas da terra. Não sabe pensar em outra coisa a não ser dos resultados terrenos. Aí sabe o que acontece? A presença vai se distanciar. Mas eu estou no culto. E daí? Mas eu estou na igreja. Mas não está conseguindo ser transformado na igreja. O segredo não é estar na igreja, é ser a igreja. E aonde você pisar, você vai anunciar a palavra. Você vai anunciar o próprio G. Olha o que está dizendo em 2 Coríntios 4. 4:4. Olha um dos culpados. Um dos culpados dessa situação. 2 Coríntios 4:4. Eu vou ler o 3 para fazer contexto com o 4. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está nos quais o Deus deste século fez o quê? Cegou o quê? De quem? Para que não resplandeça a luz do evangelho, da glória de quem? Que é a imagem de quem? Olha só, cegou os entendimentos dos incrédulos. Ele tirou, afastou toda a palavra de. Só podemos renovar o nosso entendimento por causa da pá. Mas o Deus desse século afastou o que dos homens? A palavra. Você acha que o demônio te quer aqui ouvindo palavra? Você acha que Satanás quer aqui aprendendo a ler Bíblia? Você acha que ele te quer aqui ouvindo Bíblia? Meditando, você esfolhando a Bíblia? Você acha que ele quer isso? Sabe por quê? Porque se você estiver praticando com o coração aberto, se você estiver meditando na palavra, nas escrituras, de todo o teu coração, acabou. Você vai receber a sabedoria que vem de quem? Sabe o que acontece com ele? Os planos dele continuam frustrados contra a tua vida. Quem está entendendo? Por quê? Porque Jesus sempre chega na frente. Então ele prepara aqui, Deus vai e faz outra lá na frente. Aí o sábio terreno, o homem com a sabedoria da terra, ele pensa que está avançando. Daqui a pouco ele se assusta. Porque quem anda pelo Espírito, desfruta de surpresas de Deus. Quem está entendendo? Porque quem anda pelo Espírito anda pela sabedoria do céu. Você é feito de quê? Você é feito de quê? De quê? Por que não andar no Espírito, segundo o Espírito Santo de Deus? Ah, apóstolo, eu quero tanto. Deixa eu te falar, quando você anda no Espírito, você deseja e fica calado. E Deus vai te dar sabedoria. Deus vai te dar mas antes dele te dar sabedoria e estratégia, ele vai te confirmar muitos caminhos através da palavra, através de um louvor. Ele vai te dar sinais do que ele quer fazer, do que ele está trazendo na minha e na sua vida. Quem está entendendo? E só quem anda no Espírito entende que ali é um sinal do céu. Diga assim com fé para você não dormir. Diga assim: tudo que Deus tem para mim, antes de acontecer, ele manifesta os sinais. Diga: eu preciso entender os sinais que Deus está me dando das minhas vitórias. Você só vai compreender pelo Espírito. Então a tua comunhão tem que ser maior, a nossa comunhão tem que ser maior com o Espírito. E aí você não vai viver segundo o que você está pensando. Acabamos de ler. Você não vai viver segundo a sua sabedoria, a sua inteligência. Todas as experiências, vou falar de mim, que eu vivo com o Senhor. Eu vivi aqui, colhi o fruto. Eu já não fico mais parado naquela experiência. Eu sei que Deus vai fazer coisas. Se a palavra se renova, as direções vai se renovar, o propósito vai se renovar. Ou seja, tudo vai ser novo. Mas muitos vivem uma experiência e ficam pegados com as mesmas direções. Se fecha para o novo de.
peraí, Deus me deu uma estratégia até aqui, rompeu, eu vivi, agora eu vou cavar de novo, porque eu sei que Deus tem coisas má. Só que você só vai viver se praticar o quê? A fé. Agora, se desanimar, a Bíblia vai dizer que se te mostrares fraco no dia da tua angústia, a tua força será o quê? No dia da angústia, você não vai ter força. E aí nessa hora que o Espírito Santo de Deus, pega essa chave. Quando está tudo bem, você fica sensível nessa hora? Está tudo bem na sua vida? Você está sensível aos ouvidos de Deus nessa hora? Sim ou não? Quem acha que você está? Quem acha? Sim ou não? Não entendeu ainda, né? Deus fala, está tudo bem na sua vida. Aí Deus está falando ali. Você acha que você consegue ouvir mais fácil a voz de Deus quando está tudo bem? Sim ou não? E da onde que vem esse princípio? Da onde que vem? Foi herdado da onde isso aí? Está dando nó na mente de vocês. Tudo que se manifesta na nossa vida, tudo que vivemos hoje, não tem nenhuma novidade abaixo do céu, a Bíblia diz. O que nós vivemos hoje já foi, já aconteceu. O primeiro pecado, a primeira desobediência foi na onde? Na onde? Não estou entendendo, estou ouvindo vocês. Foi na onde? No Éden? Lá no jardim? Eles passavam alguma necessidade? Estava tudo? Então, zona de conforto, filho, te leva a pecar. Se você não andar no esse. Entenda agora em nome de Jesus. Olha o que o demônio está soprando. Então quer dizer que eu não estou buscando nada para ficar bem? Espera aí. Ainda que esteja tudo bem aos seus olhos, você não pode se conformar. Você tem que buscar mais em... Não estou falando de coisas materiais, físicas. Não somente. Aí você olha ao teu redor, a família está bem. Amém? Na medida do possível, está tudo bem. Só que você não deve se conformar. É aí que você vai buscar mais de Deus, porque tem mais novidades lá nele. Quem está entendendo? Então você não pode parar nunca. A zona de conforto, por que muitos perecem? Por que muitos perecem? Porque se conforma, paralisa. Não, estou orando aqui, já deu um resultado. Estou orando aqui, as coisas estão caminhando, agora eu vou ir devagar. Vai cair. Só a gente pegar o princípio. Vem cá vocês dois, vem cá você. Coma de tudo, só não toque nisso. Nesse fruto. Mas o resto, desfrute. Eu creio que tinha lago lá, sim ou não? Tudo servia à criação de Deus, sim ou não? Deus criou o homem. Só que no momento da zona de conforto, ele já não cuidou mais da mulher. E aí o demônio veio e corrompeu. O que a Bíblia traz de mensagem para mim e para você hoje? Deus, as bênçãos vão te alcançar. As bênçãos vão acontecer na tua vida. Mas você não pode se conformar em Deus. Você tem que estar sempre buscando, jejuando. Peraí, quando eu vejo a vitória de Deus em alguma área, é gerado no meu coração pelo Espírito, não por mim. O desejo de orar mais, de buscar mais, porque eu sei que Deus vai liberar coisas novas. E o que acontece com a maioria das pessoas? Ela ficou tanto tempo naquele deserto, que quando vem a bênção, ela se acomoda. Teve na Bíblia, rapidamente, teve um pai que faleceu e deixou uma herança para 2 filhos. Teve um que foi lá e tomou tudo do irmão, falou, não, quebrou o celeiro e falou, agora aqui, produziu, encheu o celeiro, né? Depois sentou lá e falou, agora minha alma vai descansar. Hoje mesmo, Deus pedirá a tua alma. Está na Bíblia ou não?
estou resumindo assim, está escrito. Deixa eu te falar. O conforto veio atrás da desobediência. O conforto aconteceu por causa da corrupção. Foi o mais esperto. Só que o final e o início é Deus na minha e na tua vida. Quem está entendendo? Então, independente, diga independente dos resultados na minha vida, o alvo é Jesus. Quem está entendendo? Dependente dos resultados, você não pode parar. Tá tudo bem, eu vou louvar. Tá, a situação hoje, o dia mal chegou, eu vou orar, louvar e clamar. Quem está entendendo? Você não pode baixar a guarda, porque a sua luta não é física. Então você nunca pode se acomodar. Aí ficou tanto tempo no deserto, que em vez de se aplicar mais, por que Deus libera? Deus é como um pai, veja só, pai. Quanto mais o filho agrada, mais ele não, mas ele te dá sabedoria, que as bênçãos já está liberada. Não é que Deus nos abençoa, ele te dá direção, porque as bênçãos já é minha, já é sua. Porque a Gênesis vai dizer que quando ele nos fez, ele já nos abençoou. Quem está entendendo? Então veja bem, seja santo porque eu sou. Sou santo e já era. Não, guarde o que tem para que não seja o quê? Então guarde, zele a coroa, a salvar. Como que eu vou guardar? Jejum, oração, buscando. Tá tudo bem hoje, aí que eu vou glorificar Deus mesmo. Hoje eu vou para dar glória. Quem está entendendo? E ali você vai estar sendo grato. O que falta nos dias de hoje? Onde o demônio está colocando a ingratidão. O ser humano nada está bom, nunca está bom. Isso aí não vem de Deus, quem está entendendo? Quando nós agradecemos no pouco, somos fiel no pouco ali, que aos nossos olhos é pouco. Se você olhar para trás, tem pessoas que nem tem nada, nem o pouco que a gente tem. Mas quando você é fiel e é grato a Deus ali de todo o coração, Ele está te preparando para te lançar, para te colocar no muito. Ele está te preparando para você prosperar. Apóstolo, vou falar da igreja, que é a minha vida, é a igreja. Vou falar do mundo espiritual, que é a minha vida. Desde que iniciou essa igreja, dentro da sala, que hoje da minha casa, da casa da minha mãe, eu sempre fui grato a Deus. Porque eu sabia que Ele é um Deus de sempre agradeci. Falei, eu não sei o que o Senhor tem para mim, mas está aí o povo que o Senhor trouxe. Só fizemos um culto na sala. Depois já foi para a garagem. Da garagem depois já pulou para o salão. O salão pequeno pulou para o outro. Não tem igreja pequena, tem espaço pequeno. Daqui ele já está projetando para outros lugares, quem está entendendo? Mas eu não posso me acomodar, porque senão eu sou roubado. Vamos falar aqui rapidamente, vocês estão vivendo aqui agora. Eu estava ali orando, e Deus já estava me dando uma outra estratégia, também nos cultos de segunda-feira. Porque geralmente chegava dia de segunda-feira aqui, não tinha lugar, sim ou não? Se não chegasse cedo, não tinha lugar. Mas o que aconteceu? O que está acontecendo? Muitos estão prosperando e estão abaixando a guarda. Muitos estão negociando. Por que eu dou risada? Eu falo, meu Deus, como que as pessoas... A gente avisa antes. Por causa da palavra e da sua fé, Deus já está te abençoando. Quem está entendendo? Aí muitos são abençoados e se afastam. O que ele fez? Deu um passo para trás. Quando que ele vai voltar de novo com fé? Quando voltar para o deserto novamente. Aí volta cheio de fé e fica 24 horas na fila. Todo culto está na fila, porque está no deserto. Deus não quer sofrer. Ele quer o quê? Só obediência. Ele só quer que eu e você pratique. Olha o que vai dizer para mim e para você, 2 Coríntios 4, 5. Porque não nos pregamos a nós mesmos. Olha o que Paulo está dizendo. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Senhor. E nós mesmos somos vossos servos, por amor de quem? Ele
dizendo assim, ó, eu não prego nada ao meu respeito, não falo nada de mim mesmo, só anuncio a respeito do Senhor, só a respeito de Jesus. Olha a continuação. Porque Deus que disse que das trevas resplandece o quê? E quem resplandeceu em nosso coração? Quem resplandeceu em nossos corações? Para a iluminação do conhecimento da glória de quem? Espera aí. Então, nós recebemos no nosso coração uma iluminar. E essa glória, essa iluminação nos traz conhecimento a respeito de quem? Da glória, a respeito de Jesus. Marta, Marta, eu já não te disse? Se crês, verás o quê? Se crês, verás o quê? Quem crê aqui? Quem crê aqui? A glória de Deus na face de quem? Então quem é que apresenta a glória de Deus para mim e para você? Jesus. Porque Jesus veio de uma trajetória de obediência. Então tudo que Deus, tudo que o Pai mandava, o Filho obedecia e praticava. E aí ele manifestava a glória do Pai. Esse é meu Filho amado, a quem em mim comprazo. Batismo de Jesus. Olha só o que está dizendo no 7. Temos porém esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do quê? Do poder seja de Deus e não de... Olha a continuação. E em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Oh Espírito Santo. Perplexos, mas não desanimados. Você viu? Atribulado, mas eu tenho consciência que aquilo não é para sempre. O choro pode durar mas a alegria vem na onde? É essa palavra que acrescenta a nossa fé. Põe no próximo. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Sim ou não? Olha o 10. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso quê? Para que a vida de Jesus se manifeste também em quem? Trazendo a mortificação, trazendo a consciência, a memória, a prática da obediência de Jesus. Que Jesus foi obediente até a morte de quê? Então Jesus foi obediente até o fim, até o final. Jesus foi obediente a Deus até o final. Apóstolo, mas hoje eu vim para ouvir uma palavra extraordinária. Espera aí, se eu não te entregar o alicerce, que é a palavra de Deus, você vai construir o seu castelo sem fundação e ele vai cair. E o que acontece? Depois lá na frente você vai pôr a culpa em Deus ainda. O alicerce para você construir o que Deus tem para você é a palavra. Lâmpada para os meus pés é a minha. Ou seja, sem a palavra vai andar na escuridão. Um cego não pode guiar o outro. Ou seja, aquele que não tem a palavra está cego. Vai te ensinar o quê? Vai te ajudar no quê? Eu e você somos dependentes do Espírito? Totalmente. Você tem que ser dependente por Espírito. Não fica correndo atrás de resultados momentâneos. Tudo que Deus dá é duradouro. Tudo que Deus dá é firme. Ou seja, tudo que Deus dá permanece. Olha o que vai dizer o 11. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues o quê? A morte. Se você está vivo, o alvo é o quê? Após quem está vivo? Morrer. Olha lá. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte. Por amor de quem? Jesus. Para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne o quê? Para que a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Meu Deus. Quem é nascido de Deus aqui? Perguntar de novo. Quem é nascido de Deus aqui?
Glória a Deus. Põe lá em 1 João 5 para mim, Thaís. Nascido de Deus. Quem é nascido de Deus aqui? Diminuiu, glória a Deus. Todo aquele que crê. 1 João 5,18. Me perdoa, filho. Se foi no 1, você está certo. 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de quem? Não vive o quê? Não vive pecando. Nascido de Deus se desvia do pé. Quem é nascido de Deus aqui? Eu estou te dando consciência para você falar para você mesmo se você é ou não. Quantos aqui é nascido de Deus? Por quê? Você já não tem mais prazer no pé? Se você não tem prazer no pecado, você já está praticando a sua fé. Então olha lá. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não faz o quê? Aí tem pessoas que falam assim, mas o demônio, que o demônio? Que demônio? A Bíblia vai dizer que ele já está o quê? Condenado. Fica dando honra para quem Deus já tirou. Ah, mas o Satanás, mas isso. Você fica chamando ele. Ele vai vir. Ele vai vir. Olha o que a Bíblia está dizendo. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus. Quantos aqui é nascido de Deus? Olha só, não vive pecando. Não quer dizer que uma hora ou outra podemos errar, mas temos que correr depressa e chamar o advogado. Quem é o advogado? E se arrepender e não praticar? Então olha lá. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Mas o que de Deus, olha só a palavra agora. O que de Deus é gerado. Diga assim nesse momento, assim com fé. Nesse momento. Diga com fé, vocês não estão com fé não. Diga nesse momento. Deus está me gerando. Nele. Quem crê nisso? Pela palavra, nesse momento, nós estamos sendo gerados em Deus. Para se afastar do quê? Do pecado. Porque se tiver uma prática de pecado, o céu fica de bronze, ora pede, e a oração não passa do teto. Por causa do pé? Deixa para outro dia. A Bíblia vai dizer que o pecado faz separação entre o pecador e Deus. Por causa da prática do pecado, Deus não recebe as suas orações. É que Deus não ouve, Deus é surdo, Ele não recebe. Ou seja, Ele não devolve com vitórias. Por causa do pé, por causa da desobediência. Está na Bíblia, deixa outro dia eu levo vocês lá. Olha lá, ó. Mas o que é de Deus gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não faz o quê? Deixa eu te falar, se eu estou gerado em Deus, o maligno vai conseguir ir lá em Deus tocar em mim, em você? Vai conseguir? Quem vai lá em Deus? Nós estamos sendo gerados em Deus. A mulher grávida, ela está o quê? Está o quê? Então, veja, imagine uma mulher grávida. É eu e você como uma criança no ventre do Senhor. O maligno vai lá tocar? Ele não toca. Porque ali já é um filho do céu. Filho do Senhor. Espírito Santo. Põe no próximo, filho. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no. Então o mundo não é do. O mundo está no, fazendo a vontade do. Olha lá. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Próximo, filho. Sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu o entendimento. Jesus nos dá o quê? Jesus nos dá o quê? Para conhecermos o que é o quê? O que Jesus está falando aqui para mim e para você? Eu quero te dar entende para você aprender aquilo que é verdade. Olha lá. E no que é verdadeiro estamos isto, isto é, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus. Esse é o verdadeiro Deus, é a vida o quê?
Jesus é a verdade, Deus é a própria vida. E apóstolo, o que tem a ver com a minha vida? Eu estou aqui desesperado por causa disso, daquilo. Deixa eu te falar, tem tudo a ver em nome de Jesus. Se você não entender que você tem que estar buscando Jesus em todo o tempo, você tem que estar buscando, você tem que estar entoando. Ah, apóstolo, presta atenção, você quer ver a chave virar na sua vida? No dia mal, em vez de você, apóstolo, não consigo orar. Fecha os olhos e fala assim para o Espírito Santo no dia mal, assim, ó: Senhor, me dá um louvor para me te adorar. Você vai ver o que vai acontecer. Na hora ele te entrega um louvor. De preferência, faça separado de todos, de todo mundo, porque você não vai aguentar. Você vai chorar. Depois do choro vai vir uma dirê. Quem crê nisso? Não estou te falando nada do que eu não vivo. Aí muitos olham e falam assim: o apóstolo prega todo dia, é o super-homem. Eu só choro para quem resolve, meu amigo. Você não vai ver eu chorando para você, que você não resolve. Choro para quem resolve. Aí eu falo: Senhor, e aí? E essa direção me ajuda. Aí de repente ele fala: vai me adorar. Aí eu falo: eu quero que o Senhor me dê o louvor para me adorar. Aí ele traz o louvor, você põe lá o louvor e ouve. Daqui a pouco você está chorando, está falando com ele. Daqui a pouco ele te traz a dirê. Daqui a pouco ele já vem um consolar. O consolador já se aproxima mais forte. Fala: calma. Quem disse para você que está perdido? Você entendeu que quem está te gerando é o Criador do céu e da terra? Você já entendeu isso, não? Você já entendeu que quem te chamou, a graça que te chamou, ela não vem de homem, ela vem de Deus? Quem está entendendo? E outra coisa, você vai ser perseguido dentro e fora de tempo. Não adianta. Você está achando que você vai ser bem recebido? Estou acostumado, nego olhar para você assim, entortar o nariz, fazer pouco caso, não te dar atenção. Isso aí faz parte da minha rotina. Sabe por quê? Essas pessoas estão cegas. Elas não têm entendido. Como você vai discutir com uma criança? Um bebê espiritual, que ela está cega. Aí você olha na vida dela, você tem que orar por ela. Porque se você começar a orar e ver a vida da pessoa, você vai se comover íntima com o pai. Meu Deus, essa pessoa está sofrendo nessa área. Se ela desse ouvido para Jesus, quem está entendendo? Se ela desse ouvido para pá, ela estaria diferente. Então você que está se enchendo de Cristo, o mundo vai te receber de uma maneira de fé. Já estou te avisando, o mundo vai te receber. Aqueles que estão no mundo vai te receber de uma maneira de fé. Tem momento que crente aqui dentro, parece que ele está no mundo. Obreiro, tem momento que parece que o obreiro está no mundo. Porque você está dando uma direção de Deus, ele entorta o nariz, baixa a cabeça. Ser humano, igreja, ele é roubado em todo momento, sabe por quê? Porque ele tem que aprender, está crescendo, está sendo gerado em quem? Em Deus. Aí vai dizer assim a Bíblia: os fortes têm que usar a fé e suportar quem? Os fracos. Porque se levar o pé da letra, você vai expulsar. Porque você vai falar a verdade, a pessoa não está preparada para ouvir e para ti. Pronto, o demônio já entra, coloca uma ira contra o teu coração, acabou. Veja bem, hoje é o culto da fé. A fé é o alicerce para todas as coisas da nossa vida. A fé é o alicerce. Apóstolo, o que é maior do que a fé? O amor. O amor ao próximo. Amar uns aos. O amor é maior que a fé. Só que você não vai conseguir praticar o amor se você não praticar a sua. Porque através da fé você vai conhecer o amor de Deus que Ele tem por você. Através da fé. Então a fé, ela vem primeiro que o amor. Até na Bíblia ela vem primeiro. Então quando você tem fé, você já não vai amar porque a pessoa merece. Você já não vai amar por merecimento. Você vai amar porque é mandar. E quem vai te ensinar a amar é o próprio Deus. Fala: calma aí, não é com o seu amor, é com o meu, com o ágape. É com o meu amor que eu vou te ensinar a amar o próximo. Então veja bem, a fé desbrava. Ah, apóstolo, quero ser usado no poder de Deus. É a fé. Eu quero receber os dons espirituais. A fé.
Eu quero receber o dom da sabedoria, a fé. Eu quero o dom da ciência para a palavra, a fé. Eu quero as revelações do Espírito Santo, a fé. Só que na prática você vai precisar de aplicar o amor. E quando eu e você aplicamos o amor, acrescenta a fé. Porque maior que a fé é o amor. Então veja bem, mas é o amor que vem de Cristo, que Ele tudo suporta, tudo crê, tudo confia. Ele não pensa mal, Ele não tem maldade, Ele se entrega. É o amor. Diga assim: o Espírito de Deus está sobre mim. Deixa eu te falar, o homem de Deus, verdadeiro homem e mulher de Deus, quando ele está firmado em Cristo, as aflições trazem alegria para ele, o desconforto. Sabe por quê? Porque ele sabe que Deus está fazendo alguma. Ele já sabe que tem coisa boa chegando. Quem está entendendo? Só que muitos ainda estão no velho homem e na velha mulher. Se entrega, ai, está tudo acabado. Ai. Não, peraí, está desconfortado. Vou chorar, está desconfortável. Mas eu estou firmado em Cristo, algo vai acontecer. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Porque a fé é o firme fundamento, é o alicerce das coisas que não se vê, mas se espera. Quem está entendendo? Peraí. Ah, mas aos seus olhos está tudo acabado. Aos seus olhos nada muda. Aos seus olhos. Mas tudo que Deus quer que eu e você aprenda a olhar para a nossa vida com os olhos dele, pelos olhos do Espírito. Pelos olhos do Espírito, Deus vai te revelar o que Ele tem para você, para sua casa e para sua família. Quem está entendendo? Ou seja, o caminho vai ser mais curto. Olha o que Ele está falando de novo. Pelos olhos do Espírito não haverá sofrer. Não vai ter sofrimento. Pelos olhos do Espírito obedecemos e materializa. Obedecemos e o nome do Senhor é glorificado. Obedecemos, praticamos a fé e Deus se manifesta. Põe Romanos 8, já estou encerrando. Põe Romanos 8. Romanos 8, 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? É uma pergunta. A tribulação pode separar do amor de Deus? Pode? Hã? Olha só que vocês têm que entender o que vocês estão lendo. A tribulação pode te separar do amor de Deus? Pode? Olha o que está escrito. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação pode separar do amor de Cristo? Porque o amor é de quem? De Cristo. Por que vocês demoram de responder? Não o seu amor. É o amor de... Nada pode nos separar do amor dele. Olha lá. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Ou seja, a morte? Próximo. Como está escrito, por amor de ti somos entregue o quê? Por amor a Cristo somos entregue o quê? Quando? Todo dia. Olha lá. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Próximo. Mas em todas essas coisas somos mais do que o quê? Quer esse brado aí que vocês estão lendo? Não vai vencer em lugar nenhum. Mas em todas essas coisas somos mais do que? Você não aprendeu ainda que você tem que pronunciar? Todas as vezes que você pronuncia, a verdade cresce dentro de você. Quem que é a verdade? Então vou repetir de novo. Mas em todas essas coisas, tudo aquilo que nós já lemos, mas em todas essas coisas somos mais do que? Por aquele que nos... Acabou. Você não entendeu ainda que o inimigo da nossa alma está dizendo assim: primeiro passo, ele quer fazer que eu e você acredite que ele não existe. E se ele demonstrar para a pessoa que ele não existe, ele tem legal ali.
demonstrar para essa pessoa que ela é sozinha, que ela vai ficar sozinha, que Deus não ama ela. Só que a Bíblia está dizendo, está escrito, nada. Volta ao anterior, olha lá, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte, todos os dias fomos reputados. Volta um pouquinho mais, olha lá. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, ou a morte, espada. Ou seja, está dizendo, nada disso pode nos separar do amor que Deus tem por você. Quem está entendendo? Ou seja, todas as vezes que estiver passando por uma dessas situações, Jesus está dizendo assim, confia que eu continuo te amando. Quem está entendendo? Confia que eu estou te ensinando. Confia. Ah, apóstolo, mas eu estou passando pela tribulação. Vou profetizar, vamos ver se eles pegam. Jesus está com você. Estou passando pela uma angústia, Jesus está com você. Estou pensando pela uma perseguição, Jesus está com você. Vamos colocar essa fome aqui, uma fome espiritual. Estou passando por uma fome, Jesus está com você. Eu estou passando pela uma nudez, Jesus está com você. Quem está entendendo? Oh, estou passando por um perigo, Jesus está com você. Quem crê nisso? Estou à beira da morte, Jesus está com você. Quem está entendendo? Que o amor dele supera todas essas. Vai avante. 36, filha. Olha lá. Como está escrito, eu creio no que está acabou. Não vem me encher de tese, não vem me empurrar livro. Respeito, amo, gosto, mas eu creio no que está escrito. Quem está entendendo? Como está escrito. Olha lá. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelha para o matar. Ah lá, pronto, eu estou lançado à morte. Mas quem é que cuida? Veja bem, você saindo na rua assim, ó. Nós andando, e veio o espírito da morte nos cercar. Aí Jesus fala assim, sai dele que é meu filho, eu amo ele, sai dele. Quem está entendendo? Você não entendeu ainda? É assim que funciona. O espírito da morte tenta vir. Aí Jesus fala, esse aí eu amo, afasta. Quem está entendendo? Olha lá, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte. Ou seja, Jesus fala assim, vai filho, passa lá no vale da sombra que a morte não vai te pegar. 1000 cairão, 10.000, mas tu não será, porque Jesus está com você. Difícil de entender isso. Põe no próximo. Olha lá. Mas em todas essas coisas somos o que, igreja? Mais na frente, igreja, mais na frente, filha. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir. Olha só. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir. Próximo. Nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de quem? Que está em quem? Que Jesus é o quê? Ele é o seu Senhor? Então confia. Eu queria entregar uma palavra que ele me deu aqui agora, mas não sei se vocês vão ter fé. Aí, eu não pedi, nem tem fé nem para responder, eu quero. E vem do céu. Quem aqui tem fé? Olha só o desafio da sua fé. Eu não sei o que você está pedindo para Deus, mas no próximo culto que você pisar, você vai ter um grande testemunho para contar. Quem tem fé? Se você estiver achando que é de mim, o Senhor falou assim, pergunta para eles. Quem tem para chamar a existência? Próximo culto que você pisar, você vai contar o seu testemunho. Quem tem fé para fazer isso? Deus vai te entregar. Eu quero perguntar nos demais cultos aqui quem tem um testemunho para contar e você não levantar. Vou fazer o anjo derrubar da cadeira. Derruba ela, anjo, derruba ele.
aí a vergonha vai ser maior. E eu estou falando pelo Espírito, viu? Na hora que Deus acabou de me entregar essa direção, eu falei, eu vou contar o meu. Ele está entregando para mim, assim como eu recebo a primeira correção, a bênção também eu sou o primeiro a receber. Vou falar de novo, quem tem fé, no próximo culto você vai contar um testemunho grande de Deus na sua vida. Diga assim em voz alta, o mundo espiritual. Diga em voz alta, o mundo espiritual não age, reage. Então nesse momento eu estou te ensinando a provocar o seu milagre. Quem está entendendo? Estou te ensinando, estou iluminando o seu caminho para você provocar o seu milagre. Quem está entendendo? O que você está pronunciando? No próximo culto eu vou contar o meu milagre. No próximo culto eu vou contar. Pera aí. Após se eu vir no próximo culto, vai ter o próximo. Se eu vir o próximo, vai ter o próximo. Sempre vai ter o próximo. E você vai contar, quem crê nisso? Porque o tempo é de quem? O que vai acontecer aqui? Nós sempre teremos testemunhos para ser colhido. Quem está entendendo? Quem crê no seu milagre? Ó, quem aqui precisa? Quem aqui tem uma causa que você precisa de uma ajuda? Só alguns, né? Então, quem tem uma causa aqui que você precisa de uma ajuda? Quem precisa de um advogado bom aí para ajudar você? Eu tenho um amigo que ele conhece um advogado. Eu conheci esse advogado através do meu amigo. Quer conhecer esse advogado ou não? O nome dele é Jesus Cristo. O nome desse amigo é Espírito Santo. Esse advogado nunca perdeu nenhuma causa. Quem tem uma causa aí para apresentar? A diferença é que o meu amigo é espírito, é invisível, mas é real. E ele está aqui agora e ele falou assim, pergunta para eles se eles têm uma causa, que eu quero ajudar eles a escrever essa causa e levar até Jesus. E Jesus tem acesso. Jesus tem acesso ao justo juiz. Quem está entendendo? Segundo o que eu ouvi desse justo juiz, que ele dá ordem aos seus anjos. Ao meu eu tenho respeito depois que ele julga a causa. Quem tem uma causa aí para entregar? Mas eu te convido agora a se colocar de pé para você ouvir o meu amigo. Se coloca de pé. Você que pode, se coloca de pé e convida ele. O nome do meu amigo é Espírito Santo. Se você falar assim, fala comigo, me ajuda a escrever a causa que eu preciso entregar para o advogado. E esse advogado vai levar direto ao juiz, o justo juiz. E quando o juiz olha a minha e tua causa, por causa do amigo e do advogado, ele dá causa ganha. Quem crê nisso? Não entendeu ainda? O Senhor está dizendo assim, entrega para mim, que eu vou te justificar. Quem está entendendo?